Boa noite, começando aqui, hoje é dia 7 de agosto de 2023. Nos nossos encontros passados, a gente conversou um pouco sobre um pouco do Briat Olam, mas principalmente o começo da era talmúdica, o começo da era da Gemara. A gente citou o Rabbi Yochanan ben Zakkai. E Michel, você tinha falado sobre o que mesmo? Você falou de algum Rav? Ok. E Rabbi Yochanan ben Zakkai foi um personagem muito chave, porque ele foi aluno de Hillel, e ele foi que foi o final da era dos Zugot, os pares, né? E ele foi muito chave. Uma coisa chave também do Rabbi Yochanan ben Zakkai é que ele foi o rabino na época da destruição, ou pré-destruição do templo. A gente está em Ava ainda. Existia muitas discussões dentro do povo, de conduta inclusive, e uma delas era entre os Chachamim e os Birionim. Já ouviu falar isso? Birionim. Birionim são os valentões, os valentões, os fortões. Eles eram de uma ideia. Os Chachamim, eles não estavam achando que o nosso povo estava num nível espiritual suficiente para enfrentar. A gente não tinha méritos para enfrentar nenhum inimigo no braço, na luta. E esses Birionim, eles eram realmente fortes, eles tinham força, mas os Chachamim falaram, olha, não é isso que decide. Se Deus está com a gente ou não, e Deus não está com a gente nessa guerra. Vamos fazer paz, vamos conversar e vamos não sei o quê. Vamos bater. Vamos dialogar. Em qual guerra? Na situação em que a gente estava já cercado em Jerusalém. Na época do cerco de Jerusalém, fala Gemara em Gitin, da Nun Rei, mais ou menos lá, onde são as Agadoto do Corban, que tinham 3 pilares financeiros do nosso povo lá, que um era Kalba Savua, Nagdibon, Ben Gurion e Ben Tzitzit HaKesed. Tinham 3 grandes ricos. Kalba Savua, que era um desses, era o sogro, por exemplo, que veio a ser o sogro do Rabi Akiva. Só para a gente também entender que no contexto, Rabi Akiva estava imediatamente pós-Hurban, pós-destruição, porque Kalba Savua que era o sogro dele, era um dos ricos da cidade que estavam na época. E a Gemara traz esses 3 porque fala que com a fortuna desses 3, eles eram capazes de sustentar o povo naquela situação, o povo de Jerusalém, sob cerco, por 21 anos ou 22 anos, um negócio assim que está escrito lá na Gemara. Então, tinha muita riqueza, eles tinham posses lá. Esses Birionim, o que eles fizeram? Para provocar uma guerra, provocar uma situação, eles foram lá nesses depósitos de comida e queimaram, para provocar uma situação. Ou seja, colocaram o povo e falaram, a gente tem que ir para a guerra, forçaram. Você vê a loucura que era. E também existia uma proximidade familiar. Inclusive, o chefe desses Birionim era sobrinho de um desses líderes, não sei se era sobrinho do próprio Rabbi Yochanan ben Zakkai, tá? E de qualquer forma, o Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele precisou se fingir de morto, fingir que ele faleceu, colocaram nevelá lá, um animal morto para emitir um cheiro como se tivesse um cheiro de morte, e aí anunciaram, e aí levaram o caixão dele, e para enterrar tinha que enterrar fora de Jerusalém. E quem cuidava da porta lá eram os Birionim. Mas eles já imaginavam que podia ter algum tipo de clandestinidade querendo sair. E eles quiseram dar uma espetada no rabino, que estava lá no caixão. Naquela época não era bem caixão. E aí eles conseguiram enrolar. Não, os goim estão lá vendo, vão falar que a gente espetou nosso falecido rabino. Queriam empurrar para ver se ele reagia. Falou,
vão falar que empurraram, e aí deixaram eles passarem. E realmente ele conseguiu passar, conversou com o general daquela época, que estava lá na situação, Aspasianos, negociou algumas coisas, etc. Isso estou falando porque Rabi Yochanan ben Zakkai, que foi o personagem que a gente falou na vez passada, ele era um personagem chave por isso. Também porque ele estava bem na transição dos Zugot, que eram os pares líderes da geração. Ele estava na transição para a estrutura mais tradicional dos Tanaim, digamos assim. Se a gente for no segundo Perek do Pirkei Avot, lá descreve Rabi Yochanan ben Zakkai e seus 5 grandes alunos, entre eles Rabi Shua ben Hanania, Rabi Eliezer ben Orkenos, ambos foram professores de Rabi Akiva, que também é outra figura-chave. E então a gente falou daquela figura-chave que foi uma transição entre duas épocas do Beit HaMikdash, e Hillel e Shammai ainda estavam na época do Beit HaMikdash. Tanto é que no dia que Hillel tomou posse, ele estava conversando com Bnei Beteira, e eles discutiram como é que faz um Korban Pesach que cai no Shabbat, sabiam, lembravam, não lembravam. Também foi lá um ato de muita humildade desses líderes Bnei Beteira, que eles, quando perceberam que Hillel sabia mais que eles, na hora eles saíram do posto de liderança e falaram, olha, o cargo é teu. Muito bonito também que foi. Também é interessante, a gente pode abordar isso com mais profundidade em outro momento, que no momento do falecimento de Hillel, a Gemara fala lá em Eruvin da Field Gimel, se eu não me engano, sobre a descrição de todos os alunos de Hillel, dizendo que Rabi Yonatan menos Hillel era o maior e Rabi Yochanan ben Zakkai era o menor deles todos. E inclusive na hora do falecimento dele, ele falava, Efo Yochanan, cadê o Yochanan? Ele falou, estava na porta, ele tipo, se sentia tão menor que os outros que ele nem teve coragem meio que de entrar naquele momento. Ele falou, o Hillel falou, Ikanes, kasherhu, deu uma teoria de kasher, não que ele é tzadik, ele é chacham, kasher. E ele foi nosso grande líder. Então, isso também mostra um pouco, talvez, da Yeridat Adorot, a descida das gerações. Para um pouco dar essa conotação também, Yochanan ben Rabi Eliezer ben Orkenos, que foi um dos rabinos de Rabi Akiva, aconteceu uma famosa história do Tanur Shelachnai. Já ouviu falar? Eles estavam discutindo sobre um certo Tanur, um certo forno, se ele era tamé ou não, se ele tivesse uma certa rachadura, um utensílio para ele receber tumá, ele tem que estar inteiro. E aí tinha uma certa situação naquele Tanur, que ele e os Chachamim estavam discutindo se ele tinha ou não, se era tamé ou taor, e eu não lembro quem falava o que, mas todos os Chachamim estavam contra esse Rabi Eliezer, e esse Rabi Eliezer começou a trazer provas sobrenaturais que a razão estava com ele. Uma árvore voar não sei quantos metros, um riacho, em vez de começar a descer, subir, as paredes do Beit HaMidrash começaram a cair, a se entortar, e no final saiu uma Bat-Kol, quer dizer, uma voz celestial falando, por que vocês estão discutindo com o Rabi Eliezer? A gente sabe que Allah é como ele em qualquer lugar. E mesmo assim, liderados por Rabi Yoshua ben Hanan, eles falaram, Lo bashamayim hi, a Torá não está no céu, a Torá está aqui na terra. Então uma voz celestial não vai definir. Isso foi importante lá na época para definir assim, quem que está no comando de emitir as alachot, de definir as alachot, são os Chachamim, mas por ter acontecido tudo isso e ele ter enfrentado muito fortemente os seus colegas dele, eles colocaram ele em Herem, colocaram o Rabi Eliezer ben Orkenos em excomungaram, esse é talvez o tipo de, mas deixaram ele no ostracismo, vamos chamar assim, e deixaram ele, e inclusive eles deixaram de visitar e de estudar a Torá com ele, até que eles perceberam que estava muito doente, estava quase para falecer, e aí acontece lá toda uma história, e Rabi Akiva, que era o maior aluno dele, chegou para eles, começaram a falar, e ele falou assim, olha, eu sei muita Torá, muita mesmo, mas em relação ao que meus rabinos sabiam, é mais ou menos como uma gota no oceano, foi alguma linguagem assim, e ele falou assim, o que eu sei, o que eu ensinei para vocês, é como se você tivesse pegado uma pote de nanquim, molhado a ponta de uma pena, o que eu passei para vocês é o que grudou nessa ponta da pena, e o resto eu não consegui passar para vocês. Isso era um aluno
de Rabi Yochanan ben Zakkai, que era o menor aluno de Hillel. Para a gente ter a dimensão de quanta Torá tinha e que existe esse fenômeno que chama-se Yeridat Adorot, a descida das gerações. Por causa dessa descida de gerações, é que em um certo momento as leis que eram orais, que era a Torá oral, começou a ter uma necessidade muito urgente de ela ser escrita, ser documentada, coisa que era proibido. Era proibido escrever a Torá, era proibido colocar a Torá oral na parte escrita. A primeira pessoa revolucionária que fez isso foi Rabi Yehuda Hanassi, que está aqui no final dessas gerações de Tanaim que constam aí nesses nomes de destaque: Hillel, Shammai, Rabi Yochanan ben Zakkai, que está lá no primeiro das primeiras gerações, logo depois do Zugot, né? E Rabi Yehuda Hanassi compilou essa obra, que quando a gente que são as Mishnayot, quando a gente se aprofunda um pouco nas Mishnayot, a gente percebe que ali não tem informação suficiente para dar toda a figura. Ou seja, eles colocaram isso de uma forma escrita que ela era uma forma, não geral, mas mnemônica, uma forma de ganchos de você basear as leis de uma forma que você tem como se fossem kotarot, manchetes, títulos, uma coisa muito resumida. E isso já foi uma coisa revolucionária, que eles colocaram isso por escrito. Eles escreveram essa obra. Depois que eles escreveram essa obra, eles continuaram agora o estudo era baseado nessa obra, era baseado na Mishnah, e quem fazia esse estudo, a geração que seguiu os Tanaim foram os Amoraim, né? E os Amoraim, eles estudavam o que eles estudavam na sinagoga em cima do texto das Mishnayot. Em cima do texto das Mishnayot, eles desenvolviam, discutiam, derivavam conclusões, questionavam certas estruturas que tinham nas Mishnayot, contradições aparentes, a mesma pessoa, o mesmo autor da Mishnah se contradizendo ou não, ou querendo simplesmente entender o que se trata. A gente, na sequência, temos o Michal que vai falar sobre a nossa Gemara. Lá a gente vai encontrar exemplos de exatamente isso. Questionamentos de o que a Mishnah quis dizer. E a gente viu isso nas primeiras aulas. Isso é Gemara. Então a gente viu, era 11, 12, 13, 14, 15. Mas por que não era 10? Por que não era 16? Quer dizer... Eles já estavam fazendo uma Gemara assim, isso, antes dela ter sido sim, depois ela foi escrita exatamente no nosso encarte. A gente percebe aqui nas últimas linhas, Ravina e Ravashi foram os compiladores, mas todos esses personagens antes disso, eles desenvolveram a Gemara de uma forma oral, e ela só foi compilada no final dessa geração. Então, o que acontece? O primeiro dessa geração da Gemara era Rav. Eu acho que é uma figura muito interessante. Eu também não conheço muito profundo, então eu vou estar aprendendo junto com todos nós aqui. Mas o interessante de Rav era que era o seguinte: ele foi aluno de Rabi Yehuda Hanassi, que fechou. Então ele realmente é o elo de ligação entre a Gemara, a Mishnah e a Gemara, essas duas gerações. E tem certos aspectos que ele é tratado como um Taná mesmo. É bom, por que eu estou falando isso? Porque é bom a gente ter ciência de que, como a gente está entendendo que a estrutura da Gemara, do Talmud, é dividida nesses dois níveis, Mishnah e Gemara, algo que a Mishnah falou tem uma força que ela não pode ser contradita por alguém da época da Gemara. Quer dizer, ela tem uma força de absoluto. Tipo, se algum autor emitiu alguma informação, alguma opinião lá dentro, a segunda geração, que são os Emorim, não podem discutir. Eles podem tomar um lado, eles podem ser alunos de uma certa linha, eles podem basear o que eles estão falando. Muitas vezes a Gemara fala isso: espera aí, vocês estão discutindo um negócio aqui, mas isso aqui já está discutido no âmbito da Mishnah, uma Machloket de Tanaim, famosa Machloket de Tanaim. Eu estou chamando a atenção para isso porque às vezes o próprio Rav, que já era a primeira geração o primeiro exemplar, o primeiro personagem da geração dos Amoraim, ele tinha em certos aspectos a força de um Tana, ele tinha esse nível
ele era realmente um elo de transição. Eu vou ler aqui um pouquinho, talvez a gente não acabe hoje, que tem bastante matéria aqui, mas vamos se aprofundar um pouco. Quem foi Rav? Rav ben Bavel Ayah. Rav era de Bavel, da Babilônia. Ele originalmente era da Babilônia, então a gente já vê um trânsito de sábios da Babilônia para Israel, Babilônia. O que é interessante, porque assim, no exílio a gente saiu de Israel, foi para a Babilônia. Lá tinha um rabino, uma pessoa, um estudioso da Babilônia que foi para Israel para beber das fontes de Israel. Ele foi lá aprender Torá do Rabbeinu HaKadosh, o Mipi Rabi Chia Dodô. É interessante que ele fala aqui de Rabi Chia, porque Rabi Chia também foi uma figura muito chave. Por quê? Porque da mesma forma que o Rabbeinu HaKadosh, o Rabi Yehuda Hanassi, ele compilou a Mishnah, Rabi Chia foi aquele que compilou as Braitot, Tânia. Sempre quando a gente ouve Tânia, inclusive o famoso livro do Admor Azaken de Lubavitch, o Bala Tânia, ela começa citando, mencionando uma Braita, que foi o quê? Ditos, statements, que foram ditos pelos Tanaim no âmbito do estudo da Torá oral deles, mas que Rabi Yehuda achou por bem não colocá-lo dentro da compilação da Mishnah. Ele decidiu não inserir isso dentro da obra dele, mas essas Braitot, elas têm uma força muito grande, como a gente falou anteriormente, são ditos, emitidos por personagens, por pessoas, por sábios de uma geração que elas não podem ser contraditas. Tá? Ela não tem a força, digamos, que uma Mishnah tem. Afinal de contas, Rabi Yehuda decidiu não colocá-las dentro, mas ela tem muita força dentro do estudo do Talmud. Tá? E Rabi Chia foi o personagem que foi o Rav que compilou, ele junto com o Rav Osha, se eu não me engano, ele compilou as Mishnayot, as Braitot, e Braita, Bar, em aramaico quer dizer fora, ficaram de fora. Braitot são as Mishnayot, os ditos, as peças de Talmud da época dos Tanaim que não entraram na compilação. Então o Rav ele foi estudar a Torá na boca de Rabi Yehuda Hanassi e Rav Chia, seu tio. Uma informação interessante, parece que ele era sobrinho de Rav Chia. Vinit Gadel Etzlam, ele cresceu lá. Então ele cresceu na Yeshiva de Rabi Yehuda Hanassi e Rabi Chia. O Rabi Chia também frequentava a sinagoga, o Beit HaMidrash de Rabbeinu Kadosh. Tem histórias que falam dessa frequência que acontecia do Rabi Chia dentro da sinagoga, dentro do Beit HaMidrash de Rabbeinu Kadosh. Veshav veyarad lebavel leyased batorah. O que acontece? Ele está resumindo aqui, ele falou, ele ficou lá um tempo, depois que ele bebeu da fonte lá, ele foi expandir essas fontes lá em Bavel, e foi mais ou menos assim que iniciou a grande era do Talmud babilônico, de Rav trazendo isso para a Babilônia, para Bavel. Veoshiv yeshiva gdolah besura, ve'asad babeli. Sura, a gente inclusive pode ver aqui no nosso encarte que nessa parte que está aqui de pé, tem alguns exemplares de yeshivot muito importantes. A primeira que a gente vê lá em cima é exatamente Sura, que é a yeshiva que Rav ele instituiu. O Rabban Shel Kol Bnei Agolá. Ele virou o rabino, o grande mestre de todos os judeus da diáspora. E a diáspora se resumia basicamente em Bavel. Tá? Muitas vezes quando a Gemara fala Golá, fala de Bavel, inclusive exemplares lá em Masechet Rosh Hashanah, que eles faziam lá Klum Saot Bavel, e tinha uma época, um dos sinais que eles passavam para informar que era Rosh Chodesh, eles passavam através de certas tochas, e a Gemara lá fala até Ad Sheroet Kol Bnei Agolá que Miduratesh. Ele falava que eles viam toda a diáspora como se estivesse pegando fogo, porque cada um acendia uma tocha em casa. A Gemara chama Golá, chama diáspora Bavel. Bavel era a diáspora, lá era o centro. Depois se expandiu para o resto do mundo, mas a era pós destruição do templo, do segundo templo, que também coincide mais ou menos com a era da transição da Mishnah para a Gemara, um pouco depois, mas ela
ela está naquele contexto. Então ele foi lá e virou o rabino-chefe de toda a Bnei Agolá. Lefish kol hamorai bavel talmidav vetalmidei talmidei medav. Ele fala aqui um statement interessante. Todos os amoraim de Bavel são seus alunos ou alunos de seus alunos. Tá? Na verdade, ele tinha um parceiro, ele tinha um Baal Plukta muito importante, que era Shmuel, Rav Shmuel Marei HaTalmud HaBavlihem. Rav Shmuel, que inclusive a gente, estudando a nossa Mishnah, a nossa Gemarot, a gente vai ver eles serem mencionados muito, mas eles são Marei de Talmud, eles são os donos do Talmud Bavli. Ve'alacha kerav beisurim, porque Shmuel e Mamonot. Aqui esse livro está citando e está dando uma informação para a gente que também é uma informação muito interessante a gente saber que tem dois contextos muito importantes e grandes dentro do Talmud, que são Isurim e Mamonot. Pausa. Então a gente estava falando que Alachá é como Shmuel e Mamonot, que são as partes monetárias, e Surim é como Rav. Tá? É interessante que são dois âmbitos que muitas vezes na Gemara eles não se misturam. Inclusive a Gemara fala assim, olha, não dá para aprender Surim de Mamonot, Mamonot de Surim. Mamonot é muito mais, digamos, talvez matemático. Lógico que tem psukim que ensinam a gente leis sobre Mamonot, mas depois que algumas bases foram determinadas, consegue-se construir muita coisa em cima delas. Coisa que com Isurim são mais atrelados a decisões de psukim. Tá? Não é o local agora para desenvolver sobre isso, mas é interessante entender que no Talmud, Isurim e Mamonot são duas classes muito bem definidas. Que horas são? 8:10, mais 5 minutos. Rav ben Achiu ben Achotó shel Rab Chia Gadol Haya. O Rav era filho do irmão e filha da irmã de Rab Chia Gadol. Keitzad, como assim? Rab Acha mikafri nasaisha. Rab Acha de Cafri, de lugar chamado Cafri, casou com uma mulher veolida, Mimeno Aibo. E dela nasceu Aibo. Meta venasai shacheret vela bat me ishacher. E essa mulher primeira faleceu, e ele casou com outra mulher, e essa outra mulher tinha uma filha de outro homem já, o Mimena no lado Rab Chia. E dessa outra mulher nasceu Rab Chia, Venasá Aibo Abat, e esse Aibo casou com a filha dele, no lado da Lemrav. Então, é uma estrutura familiar assim bastante complexa, mas nasceu dali Rav, Venimsa, Rav, Bar Aibo Ben Achiv She Rab Chia Meaviv Ben Achuto Meimo. Ele tinha uma relação familiar, tanto por pai, tanto pela mãe, com Rav Chia Gadol. E Rav Chia Gadol era esse personagem, esse Rav tão importante que compilou as Braitot. Só para chamar a atenção de quem era Rav Chia também, que talvez, com certeza, vale a pena fazer uma conversa só sobre ele. Uma certa Rosh Chodesh, o Eliyahu Hanavi foi para a sinagoga de Rabi Yehuda Hanassi, e falou que aqui tem uma pessoa que pode trazer Mashiach. Quem era Rab Chia e seus dois filhos? Eles tinham um nível espiritual tão alto que eles rezando, eles podiam, com a força da reza deles, trazer Mashiach. Só para a gente entender a grandeza dessas pessoas. Quando o Rav saiu de da Babilônia para ir para Eretz Israel, o Rab Chia falou, seu tio Rab Chia falou para ele: Abba Kayam, teu pai ainda está vivo? Amarlo Ima Kayemet. Aí ele perguntou: a mãe está viva? Amarlo Ima Kayemet. Aí ele perguntou: a sua mãe está viva? Aí ele respondeu: meu pai está vivo,
Aí ele falou assim, o Rabi Chia falou para o seu shamash, Halotz li min alav, vamos tirar meu sapato, veolech keilav acharei lebet hamerchatz. Então, pelo jeito, ele estava dando uma notícia de que os pais dele tinham falecido. O Rabi Chia entendeu que ele precisava ir para o mikve porque ele não ia mais poder vestir o sapato ou tomar banho durante um certo tempo, porque ele era irmão da mãe e dessa forma ele ficou sabendo que ele virou aveiro. Chamando Shmuel Rechokai, Nanoheget Edayom Echad, chamando Miksat Hayom Kikulo. Também daqui a gente aprende, desse caso a gente aprende que se alguém ouve uma notícia de falecimento, a Shivá só dura um dia, pelo que está aqui nessa Gemara. Não sei se isso é colocado na Halachá. E também a gente ouve que parte do dia, ele ouviu 11 da manhã e ele se comportou como uma vela até o final do dia, isso já equivale como um dia inteiro. Tá? Então, acho que a gente deu uma bela introdução sobre esse grande Rav, o Rav, né? Ele é conhecido como Rav, só pela alcunha de Rav já define essa pessoa. Esse grande Rav que deu start, ele começou uma nova era no Talmud, a era dos Amoraim, o Talmud Bavli, como o próprio fala aqui o livro, trazendo do Chazal, ele e seu companheiro, seu colega e Bar Plukta, seu competidor em Halachá, foram os pais, os grandes mestres do Talmud Bavli, e é um enorme personagem que temos dentro do Talmud. Acho que é isso.